Fala galera, saudações alvirrubras, meu nome é João Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do CNC Diário. O Náutico finalmente volta a vencer a competição, a gente tira essa zica. Fazia muito tempo que o Náutico não vencia, fazia 500 minutos que o Náutico não marcava gol. Então assim, essa vitória vem para tirar toda a zica, para dar tranquilidade ao elenco, para dar tranquilidade ao grupo e quem sabe seja o começo de uma reação. Quem sabe daqui para frente o Náutico mude de atitude e sair de uma vez por todas dessa briga contra o rebaixamento. Esse jogo era muito mais importante vencer do que convencer. O Náutico podia ter levado um massacre, eu preferia ter levado um massacre, o Oeste chegando muitas vezes e a gente sair vitorioso por 1-0 do que o Náutico dominar a partida, do Náutico ser melhor, muito melhor que o Oeste e a gente acabar com um empate, com a derrota. Então assim, o Náutico precisava vencer e isso era o que bastava. Vencer e ponto. E foi o que aconteceu. A gente venceu numa partida não tão boa, mas o importante é que venceu. Essa vitória tem que ser muito comemorada, muito valorizada pelos torcedores, pelo elenco, porque assim, pode ser realmente o começo de uma nova jornada, o começo de uma nova competição para o Náutico. Antes de eu falar um pouquinho sobre a partida, eu vou falar da camisa. Chegou a camisa preta, muita gente tinha me pedido para fazer review da camisa, para falar o que eu achei. Aí eu vou aproveitar e falar só um pouquinho dela nesse vídeo. A camisa é muito bonita, o design muito bonito, o tecido é bem ok, não é nada de outro mundo, não é muito bom, mas também não é ruim, é muito melhor do que as camisas do ano passado, o padrão 1 e o padrão 2 da N6, mas assim, não chegam a ser um tecido de muita qualidade, mas eu achei que valeu a pena. A única coisa que me preocupa é o escudo ser por sublimação, não ser bordado ou então de borracha, mas assim, isso aí é coisa que a gente vai ver mais pra frente, mais com o uso, com a lavagem, para ver como a camisa se comporta. Mas assim, de primeira, vestindo, eu gostei muito, achei muito bonita e bora lá para a partida. O Náutico jogou muito mal essa partida contra o lanterna da competição. Isso assim depõe muito contra o clube, porque o Oeste é um time muito fraco. Os caras são ruins, eles têm um plantel fraco e continuam jogando para cima, continuam se expondo e assim deixam muitos espaços no campo e o Náutico não conseguia aproveitar. Porque o Náutico demorava muito para sair da defesa para o ataque, demais, uma lentidão incrível. Quando acertava passe, o Náutico conseguia chegar na frente. Teve uma chance com o Chiesa no primeiro tempo, que a bola sai do lado direito, tem uma tabela entre Jonathan e Hereda, alguém leva a bola para o meio e depois de um cruzamento, Chiesa é travado depois do chute. Que assim, foi uma jogada muito bonita, mas ela foi meio que única na partida. Foi a única vez que o Náutico conseguiu trocar passes, conseguiu envolver o adversário, e na única vez o Náutico conseguiu ir com perigo, conseguiu chegar com chance. E era esse o caminho contra o Oeste. Qualquer time que conseguisse tocar minimamente a bola, conseguisse fazer inversão de jogo, ia se dar bem, porque é um time muito ruim, um time que deixa muito espaço. Tanto é que é uma lanterna da competição, só tem 7 pontos, uma vitória. É um time muito fraco, e mesmo assim o Náutico não conseguia sair da defesa para o ataque. Essa lentidão do Náutico era muito por culpa de jogadores que estavam muito mal individualmente. Alguns jogadores que têm muita técnica, que são bons jogadores, que são os responsáveis pelo desafogo do Náutico, estavam muito mal e isso acabou afundando o time no primeiro tempo. O primeiro desses jogadores era Hereda fazendo uma partida horrível, péssima, parecia displicente, não conseguia acertar nada no ataque e estava comprometendo na defesa. Teve um lance que a bola vem cruzada para a área e ele simplesmente deixa o jogador do Oeste dominar porque ele não quis tocar na bola. E o jogador do Oeste chuta para fora, mas assim, podia ter saído um gol do Oeste numa jogada que seria uma falha absurda de Hereda. Teve outras falhas que ele teve, deixava um espaço muito grande na direita, foi muito mal. E o Náutico precisava muito dos laterais para jogar nesse esquema de jogo que o Náutico jogou. Nesse 4-4-2, o Náutico precisava do apoio dos laterais e Hereda atrapalhava na frente e atrás, ou seja, minava o jogo do Náutico por um lado do campo. Jonathan também. Jonathan era o principal jogador para levar essa bola da defesa para o ataque, ele fazia papel de segundo volante. Ele podia ser ajudado por alguém, mas era meio que a função dele fazer essa transição. E ele não conseguiu fazer muito bem. No segundo tempo ele melhora um pouco, mas o primeiro tempo dele foi horrível. Não conseguia acertar muitos passes, era desarmado, parecia que estava tendo briga com as pernas. Ele não foi o único que brigou com as próprias pernas não, mas ele assim jogou muito mal e foi nocivo ao Náutico no primeiro tempo. E justificou muito a lentidão do Náutico. O Náutico era lento porque Jonathan não conseguia levar a bola da defesa para o ataque de maneira rápida, de maneira veloz, de maneira eficaz. Então assim, o Náutico sentiu muito o jogo ruim desse jogador. Outro jogador que foi muito mal, talvez a pior partida dele com a camisa do Náutico, foi Jean Carlos. Jean Carlos foi substituído e o time melhorou com a saída dele porque ele também estava brigando com as pernas dele.
Eu faço esse tweet logo no primeiro tempo porque estava impossível. Ele pegava a bola e caía do nada, não conseguia dominar, errava passe, quase entrega um gol pro Oeste. Então, assim, muito ruim a partida de Jean Carlos. Merecia sair sim. Eu vi gente reclamando por Kleina ter trocado ele. Kleina tem culpa por esse jogo dele ter sido tão ruim, por causa da posição que ele jogou. Jogou quase como ponta direita, fazendo a função espelhada de Vinícius, voltando para marcar lateral. E precisava marcar porque Hereda estava muito fraco. Então, assim, ele tinha que correr uma faixa de campo muito grande e isso prejudicou demais o rendimento dele. Então, o Jean Carlos foi prejudicado pelo posicionamento e ainda assim a técnica dele não estava muito boa, não conseguia construir jogada, não conseguia finalizar, tirando uma falta que ele bateu, mas não chutou outras bolas no gol. Então, assim, uma péssima partida de Jean Carlos e isso atrapalhou muito o time do Náutico. Tanto é que depois que ele sai, o Náutico melhora, o Náutico começa a puxar alguns contra-ataques, porque entrou alguém que acertava minimamente. Não precisava jogar uma ótima partida para ser melhor que Jean Carlos. Era só acertar alguns passos. Outro jogador que até melhora demais no segundo tempo foi Chiesa. Chiesa no primeiro tempo estava errando tudo. Errava pivô, tocava muito mal a bola. Ele até aparecia para o jogo, mas sempre acabava matando a jogada. Então Chiesa foi muito ruim no primeiro tempo. Esse melhora muito no segundo, começa a acertar as coisas no segundo tempo. Mas no primeiro foi um dos responsáveis pelo Náutico não ter conseguido chegar ao ataque. Porque ele não conseguia segurar a bola, ele não conseguia distribuir o jogo fazendo um pivô. Então isso atrapalhou muito o time. E a mudança de jogo do Náutico, a mudança que faz o Náutico sair de um jogo péssimo para um jogo razoável, para um jogo ruim, é a saída de Jean Carlos. Eric entra no lugar de Jean Carlos e, como eu falei, acerta um passe. Ele consegue fazer pelo menos alguma coisa. E isso, como eu também falei, era o suficiente. Não precisava ninguém chegar nesse time e jogar muita bola. Era só acertar um passe para ser melhor que Jean Carlos. Era só fazer o básico. Jean Carlos não conseguia fazer o básico e por isso foi merecida a saída dele. Eu sei que ele pode decidir o jogo numa bola parada, pode decidir no chute de longe, beleza. Era muito difícil disso acontecer porque simplesmente ele não conseguia correr, ele caía sozinho. Então, assim, o Náutico estava se prejudicando com Jean Carlos em campo e depois que ele sai o time melhora, não melhora muito, mas melhora razoavelmente a ponto de fazer um gol. O gol sai do lado que Jean Carlos estava jogando, Jonathan cruza para Chiesa, Chiesa tem que dominar a bola 2 vezes e gira já chutando. Assim, fez um belo gol, um gol difícil de se fazer. Lembrou os Chiesa dos velhos tempos. Assim, espero que esse gol traga uma sequência de gols para ele, que ele consiga ganhar confiança, que ele consiga melhorar, porque se ele for um atacante que a gente esperava antes dele vir, ele vai ajudar muito o Náutico na temporada. Depois do gol de Chiesa, o Náutico chegou ainda algumas vezes a ponto de ter perigo. O Náutico teve uma jogada de Jorge Henrique que ele bateu a falta. O goleiro defende no rebote, Jonathan não consegue colocar para dentro. O zagueiro do Oeste chega primeiro que Jonathan, na verdade, e manda a bola para escanteio. O Náutico tem uma chance que Jorge Henrique quase faz um gol olímpico. Que se Jorge Henrique faz aquele gol, meu amigo, ia ser para coroar a partida dele de vez. Assim, ia ser um golaço. Tem uma chegada que Kevin faz uma boa jogada na lateral esquerda. Ele consegue chegar ao fundo depois de um passe em profundidade. Ele toca a bola para Dudu e Dudu na frente do gol acaba furando, a bola passa. Mas assim, surpreendente porque foi uma boa jogada de Kevin. Ele consegue levantar a cabeça, consegue cruzar com consciência, mas assim, Dudu falhou e não conseguiu empurrar a bola para dentro. Depois dessa análise da partida, eu vou falar um pouquinho sobre os destaques positivos agora. Eu já trouxe 4 negativos no começo, mas agora bora falar de jogadores que foram bem. Não estão necessariamente em ordem, não estou aqui dizendo quem foi o melhor, quem foi o pior, não. Eu vou falar 3 jogadores assim, avulsos. Depois vocês falem aí qual a ordem de vocês. Se vocês concordam se esses foram realmente os melhores em campo, mas bora lá. O primeiro que eu anotei aqui foi Camutanga. Camutanga estava seguro na zaga, ele fez uma partida com Carlão. Carlão era um pouco inseguro, assim, eu prefiro Carlão do que Rafael Ribeiro, eu prefiro essa insegurança de Carlão do que a amorosidade de Rafael Ribeiro, mas ainda assim é um zagueiro inseguro, é um zagueiro muito novo, é muito verde ainda, e Camutanga segurou a bronca lá atrás. Camutanga conseguia sair jogando bem, conseguiu cobrir Hereda algumas vezes bem, então assim, eu gostei bastante do jogo de Camutanga. Outro jogador que eu falei que eu não ia colocar os melhores em campo nem nada, mas esse aí eu vou bancar, Jorge Henrique, o melhor em campo disparado. Ele conseguia fazer a transição do Náutico, conseguia rodar mais o jogo, ele chegou na frente muito bem, com técnica, com calma, assim, ditou o ritmo do jogo do Náutico, foi muito bem, tava com raiva, tava assim, raçudo, teve uma bola que ele ganha a disputa de jogador do Oeste, o juiz dá o lateral pro Oeste, ele bate na camisa, bate no peito, demonstra raça, tava estressado quando o jogo deu uma parada, ele foi pro banco de reserva, assim, demonstrou vontade, demonstrou raça, e ainda jogou bola. Ou seja, Jorge Henrique, para mim, o melhor em campo.
com certa folga. Outro jogador que eu queria destacar é uma surpresa. Vinícius jogou muito bem o jogo. Na verdade, assim, muito bem não. Ele se destacou num primeiro tempo onde ninguém jogou nada. Então, ele conseguiu se destacar minimamente. Ele pecou nas finalizações, mas assim, ele parecia para o jogo. Ele marcava, conseguia chegar com velocidade, conseguiu criar algumas jogadas. Era o jogador mais produtivo ofensivamente do Náutico no primeiro tempo. Então, isso foi suficiente para ele estar aqui, para ele estar dando uma menção a ele, porque realmente jogou bem. Eu vi gente dizendo que ele jogou muito, absurdo. Não foi para isso tudo não, mas pelo menos foi um jogo ok. Se doou, estava aos 50 minutos do segundo tempo, o Vinícius estava lá atrás marcando. Então, assim, uma boa partida de Vinícius. Espero que ele continue. E, assim, se colocar o pé na forma, é difícil porque ele tem pouco gol na carreira. Mas se ele colocar esse pé na forma, pode sim ajudar muito o Náutico. Então, esse foi o pós-jogo de hoje. Pós-jogo de vitória. Eu nem lembrava mais como era fazer um pós-jogo de vitória. Então, aproveitem a felicidade. Curtam o vídeo, comentem o que vocês acharam da partida, se inscrevam no canal, sigam o CNC Diário também nas redes sociais, @Diário Timba no Twitter, @CNC Diário no Instagram, e bora lá, rumo essa reação do Náutico na Série B. Valeu!